Um erro simples na administração da dieta por sonda pode causar diarreia, vômitos e até entupimento da sonda. E muitos cuidadores cometem esses erros por insegurança ou falta de orientação prática. Se o idoso que você cuida usa sonda, você precisa saber exatamente como fazer da forma correta. Hoje eu vou te mostrar na prática como administrar dieta integral pelo método bolos ou pelo método por gavagem e quais cuidados evitam complicações. Fica comigo até o final, porque eu vou mostrar o passo a passo de cada método. A nutrição enteral, ela é indicada quando o paciente não consegue se alimentar com segurança pela boca. O objetivo da nutrição por sonda é manter o estado nutricional, evitar a perda de peso e prevenir a desnutrição. Existem aí duas formas comuns de administrar a dieta por sonda: o método em bolos e o método por gavagem. Lembrando que no método em bolos eu uso o recurso da seringa, enquanto que no método por gavagem eu vou usar frasco e equipo e a lei da gravidade, para que a dieta ela desça conforme a gravidade. Agora eu vou te mostrar como cada método funciona. Agora eu vou simular a administração da dieta para que você visualize o passo a passo e a forma correta de executar a administração dessa dieta integral. Vamos começar pelo método bolos. Então, qual que é o primeiro passo aqui? Eu separei todo o meu material. Então, eu tenho aqui, ó, álcool a 70%, a gás ou algodão para fazer a asepsia da entrada da sonda. A seringa, se você tiver a seringa de 60 ou 100, você pode utilizar para ser o seu recurso aí para ofertar a dieta. Mas, caso você não tenha, você pode utilizar duas seringas de 20. Uma para você administrar a dieta e outra para você administrar a água. A minha luva de procedimento e a minha máscara. Neste caso aqui da simulação, eu não vou colocar máscara para que vocês prestem atenção na minha fala, mas lá no dia a dia, na vivência, você vai colocar a máscara. Esse é o correto, né? É o passo a passo aí do nosso procedimento. Então, para que nós possamos começar o procedimento, iniciar aí a forma correta, lembrando aí, higienização das mãos, ó, tirei os meus adornos, molhei a minha mão, coloquei sabão e fiz a sequência de higienização das mãos, ó, palma, dorso, entre os dedos, polegar, polpa digital e agora eu fecho no punho, enxago a minha mão como um formato de concha e seco na mesma posição. Coloquei a minha luva, cheguei até o meu cliente e posicionei. Eu sempre vou manter o meu cliente num posicionamento de 30 a 45 graus, ou de preferência um ângulo de 90. Se tem condição de manter ele sentado no ângulo de 90, eu vou posicionar num ângulo de 90. Então, separei o meu material, higienizei as minhas mãos, posicionei o meu cliente e expliquei o procedimento. Expliquei que agora nós vamos iniciar a oferta da dieta e vou falar da característica dessa dieta. O que é essa dieta? Qual a composição dela? Para que ele sinta, né, diminua a ansiedade e sinta o desejo aí de absorver essa dieta. Lembrando que essa dieta não vai passar pela via oral. Eu vou ter uma sonda que já está aqui posicionada só para simular para vocês.
Esta sonda é um procedimento da enfermagem, exclusivamente do enfermeiro. Ele vai passar essa sonda pela via nasal e ela vai ficar instalada lá no estômago. Então, nós vamos utilizar a sonda aí. O nosso paciente chegou em casa e a sonda já está instalada. Então, agora vamos proceder à administração da dieta. Vou calçar as minhas luvas aqui para que a gente possa iniciar o procedimento aí. Coloquei aqui o meu álcool, vou fazer a asepsia, ó, da minha entrada aqui da sonda. Fiz a asepsia. Vou pegar a minha seringa com 20 ml com água e eu vou lavar a sonda. Para quê? Para testar se a sonda tá fluindo bem, se não tá obstruída. Então, eu venho aqui, ó, e pinço, abro, conecto a seringa e venho e vou fazer um flashzinho com um pouquinho mais de força, porque aqui é a água. Estou lavando a sonda, ó, tá fluindo bem. Vamos pensar que esteja obstruída. Se ela estiver obstruída, a seringa ela não vai fluir, ó, ela vai travar. Então, se ela tá travando, isso quer dizer que a sonda está obstruída. E quando a sonda está obstruída, nós temos algumas opções aí. Eu posso lavar esta sonda com uma água morna, esse é um indicativo, conforme orientações aí das nossas referências científicas. Eu posso lavar essa sonda com uma solução à base de cola, desde que o paciente não tenha contraindicação, ou uma solução gaseificada, uma água gaseificada, desde que o paciente não tenha contraindicação. Então, são 3 cenários: água morna, um refrigerante à base de cola ou uma água gaseificada. Esses 2 últimos métodos, desde que o paciente não tenha contraindicação. Agora eu vou proceder à oferta da dieta. Ela já está aqui disponível na minha seringa. Vou aspirar aqui, ó, a minha dieta. E o volume prescrito aqui é de 100 ml. Como é uma seringa maior, então eu tomo cuidado aqui na hora do posicionamento, tá? Então, eu pinço, abro a via, conecto a seringa. Deixa eu posicionar aqui bem para vocês verem. E agora, qual que é o foco de atenção aqui, ó? Eu vou injetar essa dieta lento, contínuo, ó. Não vou fazer de uma vez, porque se eu faço muito rápido, isso pode estimular a peristalse, e isso pode fazer com que o paciente tenha quadro diarreico, tá? Então, é um lento contínuo. Vou administrando de forma lenta e contínua essa dieta, até concluir conforme a prescrição médica. Pode ser que ele tenha um volume prescrito aí de 100 ml, 200 ml, 300 ml. Aí eu vou usando o recurso da seringa para administrar. Perceba que aqui eu vou, ó, num ritmo contínuo e lento. Eu não faço aquele movimento como eu fiz na hora de lavar a sonda. Terminou toda a dieta, eu venho, pinço novamente, faço a desconexão, fecho a minha via para não ficar exposta e preparo aqui, ó, a minha seringa novamente com água. Olha só. Então, aspirei a água aqui, 20 ml, mas pode variar de uma literatura para outra e ou indicação de 10 ml. Mas na prática, o nosso método aqui geral seria 20 ml. Agora eu lavo novamente a sonda, ó. Estou lavando, você vê que a velocidade agora eu vou um pouquinho mais rápido para poder lavar, empurrar o resíduo do alimento que está no trajeto e com isto evitar a obstrução desta sonda. Finalizei aqui a oferta, então eu comecei, ó, higienizando a minha mão, bancada pronta com todo o material, posicionando o meu cliente, fiz a asepsia aqui da sonda, lavei a sonda, depois ofertei a dieta, novamente eu lavei a sonda e agora o nosso cliente vai ficar posicionado de 30, no mínimo, 30 minutos aí para fazer o processo de digestão.
Desta forma, nós prevenimos aí o risco de broncoaspiração. Porque se eu deitar ele agora nesse exato momento, o risco dele broncoaspirar, voltar resíduo da parte gástrica e ir para a via respiratória, ela se torna enorme. Então, no mínimo de 30 a 45 minutos o paciente nesta posição. O que eu observo aí na prática, principalmente instituições de longa permanência que eu já tive a oportunidade de observar? Normalmente, os pacientes que estão em poltrona, eles têm o hábito de, após terminar a oferta da alimentação, lateralizar, ou seja, voltar a poltrona para uma posição que eu diria ia ter num ângulo invertido, né? De Trendelenburg. É um risco grande. Por mais que lateralize o paciente, há um risco de broncoaspirar. Então, o ideal é manter o paciente nessa posição aqui de 90, no ângulo de 90 graus, ou, se ele está impossibilitado, a gente coloca neste ângulo de 30 a 45 graus. Para o paciente acamado também. Um paciente que está acamado, eu elevo a cabeceira e se eu não tiver essa cama articular, eu uso o recurso do travesseiro para poder fazer essa elevação. Então, aqui vocês puderam observar o método Bolos. Erros que eu observo aí na administração pelo método Bolos. Por exemplo, pressionar a seringa com força. Outro ponto, não lavar a sonda após a dieta. Administrar com o paciente deitado. Esses erros aumentam o risco de complicações. Então, lembrem-se disso, cuidadores. Toda vez que vocês estiverem ofertando a dieta, esses pontos têm que estar atentos em relação ao posicionamento, em relação à pressão de infusão que você vai exercer na seringa e, principalmente, não administrar dieta com paciente deitado. Como vocês puderam verificar anteriormente, vocês aprenderam sobre o método Bolos. Agora eu vou demonstrar, simular o método por gavagem. O que muda aqui? Agora eu preciso de um frasco de dieta, da seringa de 20 ml, do equipo para administrar a dieta, o álcool e a gaze ou algodão aí para eu poder administrar, fazer a asepsia aqui na sonda e proceder aí à administração da minha dieta. Então vamos lá. Já tenho todo o meu material preparado, meu paciente está posicionado ou numa cadeira ou numa poltrona no ângulo de 90 ou num ângulo aí de 30 a 45 graus. O paciente acamado também eu posso usar a mesma referência. Quanto mais elevado, melhor é para a administração dessa dieta. Então, primeiro ponto que nós vamos estar atento aqui após essa sequência. Fiz higiene da mão, separei o material, posicionei o meu cliente. Agora eu venho para a dieta, eu estou preparando antes de iniciar a administração. Eu verifico o frasco, eu tiro 1 hora antes da geladeira, deixo em temperatura ambiente. Se por acaso, por algum imprevisto, eu esqueci de fazer essa ação, eu posso aquecer para chegar numa temperatura ambiente em banho-maria, tá? Então, essa é uma dica aí que eu deixo para vocês. Verifico o rótulo, se está de acordo com o que está prescrito e orientado aí de dieta para o cliente. Verifico a data de validade e a característica do alimento que está aqui dentro desse frasco. Como é um frasco transparente, eu consigo visualizar a característica deste alimento. E por fim, tudo dentro do padrão, agora eu vou proceder às conexões. Então, aqui o meu passo é, eu abri o meu equipo, a primeira coisa que eu fiz foi fechar o clamper aqui, para eu proceder à conexão. Vou abrir aqui o meu respiro, solto essa tampa, abro a outra tampa aqui e vou fazer a conexão do equipo com o frasco. E aí, o que eu improvisei aqui, só para vocês verem. Se eu estiver em casa, no domicílio, eu não tenho o suporte de soro, eu fiz a conexão aqui do meu frasco com o equipo,
Utilizei o recurso do cabide para quê? Para poder substituir o suporte de soro que eu não tenho em casa. Aqui, ó, no meu equipo, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar esse copo e deixar a dieta cair até o meio. Preenchi o copo com dieta até o meio, agora eu vou abrir, ó, vou soltar essa travinha aqui, sem tirar toda a tampa. Vou abrir o meu equipo, ó, e a dieta ela vai preencher toda essa extensão aqui, retirando o ar. Saiu aqui, chegou no final a dieta, eu preenchi a coluna, né? Que é essa extensão toda. Fechei novamente e agora eu vou proceder à administração da dieta para o meu cliente pelo método por gavagem. Lembrando que eu peguei aqui a minha seringa, a minha gaze com álcool, fiz asepsia aqui da entrada da sonda. Peguei a minha seringa, vou deixar posicionado aqui para depois eu trocar. Peguei a minha seringa com 20 ml de água, pincei a sonda, abri, conectei e lavei a sonda, ó. Fiz um flashzinho para lavar e ao mesmo tempo testar. Fechei, soltei a conexão aqui e conectei a sonda, ó, o equipo, a sonda. Então, o que eu fiz? Lavei primeiro a sonda, conectei o equipo, a sonda, e agora eu vou abrir, ó, essa dieta para ela começar a descer. Normalmente vai ficar aqui mais ou menos no meio, mas como que eu tenho certeza do parâmetro real da quantidade? Então, a dieta, ela começa a cair aqui no copo, ó, e a gente começa a ver, formar uma gota sobreposta à outra, que aí eu uso a referência da contagem 1001, 1002, 1003. Quando eu uso essa referência, eu termino de falar 1001, formou a nova gota e caiu. 1002, formou a nova gota e caiu. E assim sucessivamente. Terminou de correr toda a dieta, eu venho aqui, fecho o meu equipe, pego a minha seringa com 20 ml de água, fecho aqui novamente, pinço a sonda, desconecto aqui. Após terminar essa sequência da administração, também vou manter o posicionamento. O paciente fica na posição no ângulo de 30 a 45 ou no ângulo de 90 graus por, no mínimo, 30 minutos. Lembrando aí que isso é uma medida de prevenção. Tanto no método bolos quanto no método por gavagem, eu tenho que lembrar destes passos importantes, né, que é a higienização, o posicionamento e a lavagem. A administração correta da dieta por sonda vai muito além de colocar o alimento. Envolve higiene, posicionamento, observação constante. Mas quando o uso da sonda se torna prolongado, muitas famílias pensam e passam a considerar o uso da gastrostomia. No próximo vídeo eu vou explicar o que é a GTT, quais são os cuidados com o estômago e como o cuidador deve agir no dia a dia. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outro cuidador que precisa desta orientação e me conte aqui nos comentários, você já administrou dieta por sonda? Lembre-se, vamos crescer essa comunidade, se inscreva no canal e, é claro, deixe o seu like. Até o próximo vídeo.